Paris Saint-Germain oferece 400 milhões de reais para tirar Endrick e o Estevão, que ainda nem jogou no profissional do Palmeiras? Que coisa maluca, hein? Vem comigo. Pessoal, que notícia bombástica essa, hein? Que o Paris Saint-Germain fez uma oferta ao Palmeiras de 400 milhões de reais para tentar tirar de uma tacada só essas duas grandes joias recentes da base do Verdão, né? O Endrick, que já está no profissional, já foi campeão brasileiro, eleito a revelação do Campeonato Brasileiro pela CBF, e também o Estevão, que sequer ainda está no profissional, que tudo bem, lá no Sub-17 também tem arrebentado a boca do balão, mas sequer fez 16 anos, nem o tal do contrato profissional ainda ele assinou pela primeira vez, e mesmo assim o Paris Saint-Germain já quer tirar esses jogadores da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Notícia que ganhou todas as partes do mundo, inclusive. Mas o fato é o seguinte, pra mim chega em algum momento até a soar como uma falta de respeito esse tipo de situação, até para um garoto que sequer fez 16 anos, porque uma coisa, tudo bem, o Endrick ele já tem 16 anos, ele tem um contrato profissional e um clube pode contratá-lo agora pra, sei lá, entregar com 18 anos, porque é a única possibilidade dele deixar o Brasil. Agora, um atleta que sequer fez um contrato profissional, já uma proposta dessa, milionária do futebol europeu, sendo que ele ainda nem maturou no próprio profissional do time, só pode sair daqui a 3, 4 anos, com todo respeito, acho que esses clubes estão perdendo a mão e principalmente o Paris Saint-Germain com essa gestão de fazer futebol, de sair contratando a todos a torto e a rodo e sem qualquer tipo de planejamento, né? Aí, no caso, o Palmeiras fez muito bem em recusar a proposta, porque o Endrick, segundo esses dados, né? Ele seria vendido pela multa de cerca de 60 milhões de euros, o Estevão avaliado em mais ou menos 20 milhões de euros e na junção final o Palmeiras ficaria com 80 milhões de euros na proposta, né? Tudo bem? 30% vai pro Endrick porque ele é detentor de parte dos direitos econômicos dele, mas o fato é que é uma proposta completamente descabida, mesmo que os valores sejam altíssimos, né? Primeiro porque eu defendo que um jogador dessa idade, dessa natureza, fique por pelo menos mais um ano ou dois no Brasil jogando, né? Além dos próprios 18 anos. Tudo bem que é uma utopia pensar isso hoje, porque o cara já faz 18, 19, já vai embora, como foi o caso do Gabriel Jesus. Mas seria bom pra todo mundo, bom pro planejamento do garoto, bom pra maturidade dele próprio como jogador profissional, bom pro próprio Palmeiras, que teria jogadores aqui com muito mais tempo de criar-se, né, dentro de campo e ganharem títulos importantes, bom também até pra própria valorização, até para os atletas conhecerem esses ambientes de torneios mais pesados como Libertadores e tudo mais, se bem que o Endrick ano que vem vai jogar a Libertadores, o Estevão ainda acredito que não, né, porque vai participar da Copinha para depois vir a integração dele ao profissional, então deve demorar mais um pouquinho, mas o fato é que eu defendo que um atleta vá para a Europa um pouquinho mais tarde daquilo que hoje cada vez mais tem se mostrado, né? O jogador já com 17 para 18 anos indo embora, não formando nenhuma identificação com o clube, não conhecendo a própria torcida, não gerando justamente esse tipo de casca para pressão, porque não tem nada mais legal para um jogador do que ele vivenciar esses momentos de um torcedor cobrá-lo dentro de campo, apoiá-lo, ele sentir como é que é o clima, para ir para um outro país, para uma outra estrutura com essa formação muito mais bem definida. Então eu acho esse tipo de proposta completamente fora do prumo, completamente descabida, né? Mas infelizmente é assim que gira a realidade. Só que também vou dar uma informação, que aí também eu fui checar com pessoas ligadas ao Endrick a respeito dessa história do Paris Saint-Germain. Por mais que o Paris Saint-Germain tenha sido, nesse momento, o clube que conversa diretamente com o staff do jogador, o clube que o Endrick colocou na cabeça que caso ele deixe o Palmeiras queira atuar, chama-se Real Madrid. O Endrick tem movimentos próprios e pessoais de que quando deixar o Palmeiras, não é que ele quer sair amanhã, não. Quando for deixar o Palmeiras, se for vendido, né? Ele vai ser vendido, óbvio, mas para ser vendido, gostaria que seja para o Real Madrid, que é o clube que ele mais admira de infância além do Palmeiras, é o clube europeu que ele tem um carinho maior, até porque o Endrick, como é um molecão, joga videogame e tudo mais, o clube que ele mais se assemelhava em ver era o próprio Real Madrid nos videogames, né? Gostava muito do Cristiano Ronaldo, que é um cara que ele tem como um dos ídolos, assim como o Neymar. Então, assim, o Endrick tem
no Real Madrid, uma grande fixação, tá? E as conversas também de bastidores dos empresários que lidam hoje com a carreira do Endrick é para que o Real Madrid faça uma proposta que não só pague a multa do Endrick, mas que também, nos próximos meses, garanta um outro valor de entrada para segurar esse jogador em relação ao Palmeiras e tirar de cena esses outros grandes urubus, né, que também fariam propostas nessa mesma proporção de pagar a multa. Então o Real Madrid sinalizaria com uma proposta até maior do que a multa rescisória, só para garantir que o Endrick e o garoto fechem esse acordo, ele saia depois dos 18 anos e aí sim o atleta possa jogar no clube em que ele tenha mais desejo, que é o Real Madrid. Então, por mais que o Paris Saint-Germain nesse momento venha com um caminhão de dinheiro, isso é informação. Pessoalmente, o desejo que o Endrick tem de caso deixe o Palmeiras é jogar na Espanha e é jogar no Real Madrid, que é o clube que ele tem mais carinho. Então, os movimentos do Paris Saint-Germain, por enquanto, podem ser extremamente bruscos, mas ainda não mexem com o brio e muito menos até com a vontade do jogador, que, repito, se deixar o Palmeiras é para jogar no maior clube de todos os tempos, que é o Real Madrid. Torcedor palmeirense, você já se inscreveu? Tô esperando. Se inscrevam.